Isso é extremamente importante, que a igreja saiba se conectar espiritualmente, porque senão tudo se torna vão. Amém? Então você não pode em nenhum momento, permitir-se perder uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando, Altíssimo Deus e Pai eterno, em nome de Jesus. Nós entramos em tua presença neste momento. Deus, aqui está o teu filho, o nosso irmão diácono José Carlos, que vai estar ministrando a tua palavra em nossos corações. Usa ele de uma forma gloriosa. Ó Deus, nós te pedimos, meu Pai, neste tempo, Senhor, o qual nós estamos passando, a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, ó Deus. Senhor, a tua palavra, ó Pai, é o que nos consola, que nos dá força, que nos dá direção, e o Senhor se manifesta, se revela por meio da tua palavra. Que assim seja feito sobre as nossas vidas, sobre os nossos irmãos que não estão aqui, Senhor, fisicamente, mas espiritualmente, meu Pai, estão conectados no mesmo Espírito, assim eu creio. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança cada coração, seja uma criança, adolescente, jovem, que esteja conectado em Tua presença nesta noite. Meu Pai, que esteja, Senhor amado, com o coração voltado a ouvir a Tua palavra. A cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que o nosso coração venha estar dilatado para receber a tua palavra. Queremos produzir por meio dela, Senhor, porque assim nós cremos que ela é uma semente, Senhor meu Deus, que nos capacita a produzirmos frutos para a glória do teu nome, e que assim seja, meu Pai. Usa o teu filho ministro, meu Pai, o teu vaso escolhido, o nosso irmão, teu servo nesta noite, e faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que estão em casa, boa noite, a paz do Senhor. Vocês, eu tenho certeza que estão com o coração alegre, porque o Senhor já está falando desde o começo do culto. A gente, quando sai de casa, né, já saímos com o nosso coração aberto para receber a palavra. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar conosco nesta noite. Todos abriram? A palavra do Senhor diz, Êxodo 14, versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? O Senhor colocou essa palavra no meu coração e deu direção para a minha vida para que nessa noite o Senhor pudesse abrir a nossa visão, para que a gente pudesse deixar que os nossos olhos espirituais fossem abertos, para a gente ver coisas a mais do que o que nós estamos vendo. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, a gente olha para um lado, olha para o outro, e os nossos olhos ainda estão fechados, que a gente consegue só ver mente o nosso irmão, a nossa irmã, os bancos, a parede. A gente ainda não conseguiu ter os olhos abertos para ver, né, e contemplar as coisas que Deus está fazendo ao nosso redor. E nós olhamos aqui e vemos que o povo, o Faraó, ele foi anunciado a Faraó que o povo ia sair do Egito. E por mais que pareça estranho, Faraó deixou. Mas aqui a palavra diz que ao ver que estava anunciado a saída, o coração dele foi endurecido. Nós vemos aqui que o povo, o coração do Faraó e dos seus servos contra o povo disseram, por que fizemos isso? E aquelas pessoas, os seus servos, começaram a cobrar de Faraó, por que deixou o povo sair, por que deixou? E a palavra do Senhor fala que foi endurecido o coração de Faraó, para que o próprio nome do Senhor fosse exaltado e glorificado.
Então, o faraó, ele vendo aquela situação, ele apronta o seu carro e tomou consigo o seu povo. E a Bíblia fala aqui no versículo 7 que ele tomou 600 dos seus melhores carros e todos os seus capitães para que fosse atrás do povo de Israel. E começa ali uma perseguição, porque o povo ele não estava fugindo, mas sim ele tinha sido liberto. Mas o arrependimento veio no coração dele, porque Deus falou que ia endurecer o seu coração para que o nome dele fosse exaltado. E aí aquele povo ele começa a ser perseguido. Nós vemos no andar, né, que o povo, os egípcios eles não desistem, eles continuam correndo atrás do povo de Israel. E a gente caminha, se a gente voltar aqui no versículo 21 e 22 de Êxodo 13, a palavra do Senhor fala assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Então nós vemos que Faraó, ele não desiste, ele vai atrás do povo de Deus. Mas nós vemos aqui também que, quando nós lemos o capítulo 13, nesses dois versículos, principalmente o 21, que fala das colunas, daquelas colunas, a coluna de nuvem, que durante o dia ela fazia sombra para que aquele povo pudesse caminhar, e ela guiava o povo, e à noite a gente viu aqui que tinha a coluna de fogo, que além de clarear, ela esquentava o fogo, o povo de Deus. Então Deus, se a gente for olhar, né, olhando assim, fazendo uma comparação, aquela nuvem, ela representava o Senhor. Aquela nuvem representava a proteção de Deus, porque ela caminhava de dia e de noite, uma hora na frente, outra hora por cima daquele povo, dando para ele o frescor, porque o calor do deserto era muito grande, e dando à noite luz, e que eles fossem esquentados pelo frio, porque tinha muito frio no deserto. Então nós vemos aqui que Deus, ele acompanhava. No 22 fala assim: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. A presença do Senhor era constante, e aqui nós vemos que ele nunca se apartou do povo, nem em nenhum momento, mesmo naquela dificuldade, porque nós vemos que aquele povo, ele chega até o mar, estava encurralado pelos carros de Faraó. Mas ao mesmo tempo nós temos aqui uma palavra que fala que o Senhor ia diante deles de dia numa nuvem, de noite em outra. E fala aqui no 22 que ele nunca tinha apartado deles, ele nunca deixou o povo sozinho. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, como eu falei, a gente olha para o lado, olha para o outro e não vê o que Deus está fazendo na nossa vida. E aquele povo ele não conseguia enxergar. Aquele povo ele não conseguia ver. Quando eles olharam para frente, eles não perceberam que na frente dele ia uma nuvem, que era o Senhor que os estava conduzindo. E às vezes a gente também, nós somos assim, né? Às vezes nós estamos olhando para o lado, e a gente não consegue ver, não consegue contemplar os livramentos que Deus está dando. Nós vemos aqui a situação, Deus ele estava acompanhando aquele povo desde o começo, porque fala que uma nuvem ia na frente, com uma coluna de nuvem, para que pudesse tirar o sol, não deixar que eles passassem calor, porque a temperatura do deserto é muito grande. E durante a noite aquela coluna de fogo, para que pudesse esquentar e clarear onde eles pudessem caminhar. Então nós vemos aqui a presença absoluta de Deus. E significava, quando a gente vê aquela coluna, era a própria presença de Deus. E a gente leu aqui no 21, né, que fala: o Senhor ia diante deles, né, o Senhor ele acompanhava aquele povo, ele levava, ele conduzia aquele povo. E nós muitas das vezes nós somos conduzidos pelo Senhor, mas nós nem percebemos. Nós andamos debaixo da mão dele poderosa, a nuvem que nos cobre, e nós não olhamos, não vemos. Muitas das vezes o fogo está esquentando, está iluminando o nosso caminho, e nós também não percebemos. Então o Senhor, ele está presente na vida daquele povo a todo tempo, porque aquele povo foi um povo escolhido, foi um povo chamado para viver na presença do Senhor.
E nós também somos assim. Quando Deus ele nos chama porque Ele tem certeza que Ele vai guardar. Nós somos escolhidos. E muitas das vezes no meio da guerra, no meio das lutas, de muitas tribulações que nós passamos, no meio da necessidade, nós sabemos que o nosso Deus ele não vai nos apartar de nós. Aqui Ele diz que Ele não se apartava do povo. Então é importante que a gente saiba, que a gente comece a pensar na importância da gente dar valor às coisas que acontecem na nossa vida. Quando nós olhamos, eu só estou falando isso aí para a gente chegar onde eu quero chegar, que é no capítulo 19. Mas aqui o Senhor já vai falando de um povo que Ele escolheu para ser protegido, assim como você e eu, que é escolhido e separado para ficar na presença dEle. Você pode ter certeza que da mesma forma que o anjo do Senhor ali, ele andava na frente daquele povo, conduzindo aquele povo, Ele está andando na minha e na sua frente. Às vezes você olha para frente e você não percebe nada, não vê nada, porque muitas das vezes o Senhor ele tem que sair lá da frente e voltar lá para trás. Aqui nós vemos um inimigo que estava perseguindo e chegou no momento onde eles estavam presos diante do mar. Eles não tinham para onde correr e o inimigo falou: agora eu pego, agora a gente mata, porque naquele momento o faraó não queria mais nem para escravo aquele povo. Ele queria destruir, ele queria matar. Mas só que nós temos aqui também, nessas passagens, vamos ler aqui no versículo 13 do 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, e estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nós temos aqui a palavra de Moisés, quando Moisés ele fala para o povo não temer, que o povo estava sendo conduzido por Deus, que aquele povo que estava apertando, que estava querendo destruí-los, matá-los, aquele povo ia ser destruído porque Deus estava com eles, porque o Senhor estava protegendo. E muitas das vezes o inimigo ele chega perto de nós, mas ele não consegue nos visualizar e nem nos atacar, porque o anjo do Senhor está atrás de nós. Nós precisamos entender sempre que quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida, nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle. E aí nós somos como esse povo, um povo escolhido e separado, onde aquela coluna, aquela nuvem, andava com eles todo o tempo, protegendo. E assim da mesma forma, aquela coluna de fogo, porque clareava e esquentava eles no deserto. E a gente sabe que a nossa vida, quando ela está passando por uma dificuldade, a gente não consegue ver as coisas acontecer. Por isso o Senhor ele quer abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender os livramentos, para que a gente possa compreender aquilo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. E o povo de Israel, ele estava sendo perseguido a todo tempo. E quando eles se depararam com aquela situação, onde eles olhavam para frente, eles não viam saída. Eles olhavam para trás, eles viam que o povo, que o faraó com seus cavalos, seus carros estavam chegando, e eles sabiam que eles não iam ter nenhuma oportunidade, porque eles iam morrer. Mas de repente, se nós lermos lá na frente, vamos ler aqui no 19, no 14, 19, que fala assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por trás deles. Nós vemos aqui, muitas das vezes, o Senhor, naquele momento que eles olhavam para frente, naquele momento que eles olhavam para o mar e que eles não viam esperança, que aquele que estava conduzindo eles parecia que tinha abandonado eles, era porque o Senhor tinha voltado lá para trás. E muitas das vezes, quando você olha para frente, você para, porque você não sente mais vontade de ir, mais coragem de ir, você
pode ter certeza que entre você e o seu inimigo há um anjo do Senhor te guardando, para que ele não possa te ver, porque dessa forma o exército chegou até atrás deles, mas a palavra diz que eles não conseguiam chegar perto, que eles não conseguiam visualizar, porque o anjo do Senhor estava impedindo que eles pudessem ver. E assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos passando por uma situação muito difícil, e nós olhamos para frente e não vemos que o anjo do Senhor ele saiu, porque ele tinha certeza que ele tinha que nos proteger lá atrás. Às vezes o anjo ele sai da dianteira, ele faz você parar, porque ele vê que o perigo está chegando muito perto, então ele volta lá para trás, ele se coloca numa posição de protetor, onde o inimigo ele pode avançar, mas ele não vai conseguir te atingir, porque ele está te protegendo. E foi assim com esse povo. O anjo do Senhor ele estava atrás dele. Fala que a nuvem saiu, saiu da frente, da dianteira, e foi para trás, porque o povo estava precisando de ajuda. O povo ele ia ser atacado. O inimigo, a Bíblia fala que o inimigo andava, mas não conseguia alcançar, porque ele não conseguia ver onde estava o povo. E muitas das vezes você está sendo encoberto pela mão do Senhor. Você está sendo protegido pelo Senhor, porque Ele te escolheu. Ele te chamou para ser um povo dele. Porque assim, nós vemos uma situação parecida quando nós olhamos no Salmo 91. O que acontecia ali? O salmista dizia que 1000 caiu do seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serias atingido. E você ia ver apenas com seus olhos todo o livramento que você estava recebendo. Então, quando nós conseguimos abrir os nossos olhos espirituais, e é isso que Deus quer fazer conosco nesta noite, que a gente possa enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nessa situação que nós estamos vivendo hoje, uma coisa que não pode é você continuar cego. Uma coisa que não pode é você continuar não percebendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós temos que conseguir abrir os olhos espirituais e compreender da mesma forma que Josafá, ele não sabia o que fazer naquele momento, mas o Senhor falou: essa peleja não é sua, essa peleja eu pelejarei por ti. Então vai, acalma o teu coração. Nós temos que acalmar o nosso coração e saber que tem um anjo de Deus atrás de nós, nos guardando. Que assim como guardou o povo de Israel naquela saída do Egito, assim também está guardando a tua igreja nesse momento de dificuldade, nesse momento onde nós olhamos para frente e não conseguimos ver nada, porque o Senhor saiu da sua dianteira e agora está lá atrás te protegendo para esse vírus, para essa situação não nos afetar. E é muito importante a gente saber isso, porque tantas vezes nós vimos aqui uma situação, o Senhor pode agir na frente, agir atrás. Ele agiu na frente de Josué, porque Josué era o sucessor de Moisés. E naquele momento Josué precisava entrar na terra prometida. E nós vemos que Josué, a primeira coisa que ele conseguiu, a vitória foi o quê? A queda da muralha de Jericó. E nós pensamos que foi só por causa da volta, foi por causa da trombeta. Não, foi o anjo do Senhor que derrubou. Simplesmente Josué e o povo obedeceu, e é isso que a igreja tem que fazer. Ela tem que obedecer para que o Senhor possa agir do céu, e assim fazer com que todos os nossos sonhos, planos sejam alcançados. A necessidade daquele povo era que aquela muralha caísse naquele momento, e foi o que aconteceu porque o povo obedeceu. E assim somos nós. Muitas das vezes nós ficamos paralisados e não conseguimos enxergar que nós estamos sendo protegidos. Eu queria dizer para você nesta noite: entre você e o seu inimigo há um anjo de Deus. Há um anjo de Deus trabalhando na sua vida para que você possa ser guardado, para que você, na hora que ele falar, pode ir, do seu inimigo trato eu, pode continuar andando em frente, porque agora a sua peleja é minha. E é isso que o anjo do Senhor fez para o povo de Israel. Chegou a hora de marchar, ele falou: agora quem vai abrir esse mar vai ser o vento do meu sopro, vai ser eu que vou assoprar a noite inteira para que vocês possam passar.
E foi assim que aconteceu. O anjo soprou o vento a noite inteira e aquele povo passou. Passou porque ele tinha saído da dianteira e tinha ido para a retaguarda. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade? E eu sei disso porque muitas das vezes a gente fica desesperado. Quando o homem está desesperado, quando ele está com medo, ele não consegue ver nada. Ele não consegue ver nenhum livramento que Deus está fazendo. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração nesta noite. Que você venha compreender, que você venha abrir os seus olhos e entender que Ele está trabalhando na sua dianteira e que Ele está trabalhando na sua retaguarda. Deus é fiel. Deus é fiel, é como um pai. Nós vemos aqui, até mesmo, porque o povo de Israel era um povo murmurador. Se nós formos ler, acho que no capítulo 12 fala que é um povo que murmurava, é um povo que não merecia, era um povo que escarneava, era um povo que em todo o tempo se via erros nele. A igreja também não é diferente. Só que tinha uma coisa, aquele povo era um povo de Deus. Aquele povo era o povo que Deus tinha escolhido e separado para andar com ele no deserto. Então a igreja também é dessa forma, ela foi separada. Mesmo com os defeitos que nós temos, mesmo com as falhas, com os pecados que nós todos os dias cometemos, mas Deus, o Senhor, Ele tem um projeto na nossa vida. Ele tem um propósito na vida da igreja e ela vai continuar andando. Se o Senhor tiver que voltar para trás, algum momento da sua igreja, para protegê-la, Ele vai fazer. Mas quando isso acontecer, não fique você pensando que está sozinho, não. Só porque você não está vendo nada na sua frente, você não pense que está sozinho, porque o Senhor, Ele saiu da sua frente e está te protegendo. O inimigo pode até chegar perto, mas ele não consegue tocar em você. Ele não consegue tocar em você porque tem um anjo separando você do seu inimigo. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, que eu venho acreditar em todo o tempo que atrás de mim tem um anjo. Tem um anjo que Ele está me guardando, que Ele está segurando, Ele está me escondendo dos olhos do inimigo. O inimigo, ele pode até pensar que está próximo de mim. Ele pode até pensar que vai me destruir, que vai me matar, que vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha família, acabar com a igreja. Não, ele está enganado, porque ele tem que passar pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não abre mão de proteger aquilo que é dele. Ele te escolheu. Ele te colocou aqui dentro porque Ele sabe que muitas das vezes lá fora você vai sofrer, você vai ter dificuldades para caminhar. Mas quando você olhar e perceber que sobre a sua cabeça tem uma nuvem que te protege do sol, que te protege de todo o mal, você vai caminhar. E quando você estiver com frio, assustado, você vai perceber que também tem uma nuvem de fogo que está te esquentando, que está te fazendo caminhar no deserto gelado. Eu creio que neste momento, essa palavra que está chegando no seu coração, na sua casa, ela está fazendo que você, a partir deste momento, não seja mais da mesma forma que era. Você tem uma nova perspectiva de vida diante de Deus. Não se apavore. Não perca a esperança, o Senhor é contigo. Foi isso que Ele falou para Josué e é isso que Ele fala todos os dias para nós. Então seja corajoso, mantenha os seus olhos para o céu, para o monte, porque foi falado aqui pela pastora Patrícia, que no Salmo 121 o salmista diz: eleva os teus olhos para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que vem o seu livramento, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que Ele tem prazer em andar com você. Aleluias, meu Deus. O Senhor, Ele tem falado conosco todos os dias. Ele deixa para nós essa esperança, Ele deixa para nós acreditarmos que cada dia que o inimigo ele está tentando nos achar, ele está tentando nos visualizar, ele não consegue porque o anjo do Senhor está atrás de nós. Ele não consegue porque Deus é soberano, o soberano, aquele que criou os céus e a terra, ele está trabalhando em seu favor. Em todo o tempo o Senhor ele está com a tua mão te protegendo.
Ele está olhando para você, está vendo aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Momento de dificuldade, muitas das vezes, né, nós estamos passando por um momento tão difícil. Tão difícil. É na pior hora que a gente olha assim e fala, será que Deus nos abandonou? Quantas vezes isso deve ter acontecido na minha vida e na sua vida, né? A gente está lá, de repente a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer neste momento? O Senhor fala atrás de você, no seu ouvido, não se preocupa não, porque eu estou aqui. Eu estou te guardando, porque eu sei que você precisa parar para descansar. Mas enquanto você para descansar, eu estou aqui te protegendo. O inimigo, ele pode te rodear, mas ele não vai conseguir entrar na sua vida, porque eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que vai te proteger. Eu sou aquele que soprou o vento que abriu o mar. E eu sou aquele que vai te guardar em toda a tua caminhada. Preste atenção numa coisa que o Senhor quer deixar bem claro nesta noite. Não deixe que o inimigo venha colocar medo. Não deixe que o inimigo ele venha fazer com que você não acredite mais. Às vezes a gente olha para a nossa situação e fala, Senhor, eu não consigo mais andar. Senhor, eu estou quase parando. Mas quando a gente para, a gente se torna uma presa fácil para o inimigo. E ele até fala assim, não, agora eu pego, ele parou. Agora eu mato, ele parou. Não, primeiro ele tem que passar pelo anjo do Senhor que está lá atrás. Se ele não passar, ele não vai te tocar. E o Senhor, ele fala que ele está te guardando. Que você pode caminhar, que você pode parar, que você pode fazer aquilo que ele fala para você fazer, que não vai ter perigo. Aqui o povo foi guardado. Aqui nós vemos em todos esses versículos a proteção, e o que me chamava a atenção, que até hoje eu não compreendia, era porque que o Senhor saiu da frente do povo. Por que o Senhor tinha saído da frente, que a gente acha que Deus só pode andar na nossa frente. Mas ele saiu porque ele sabia que o inimigo ele vem atrás. O inimigo ele está te perseguindo, ele quer te pegar. Ele não desiste. Quantas vezes ele ameaça a sua vida, quantas vezes ele vem e ele quer destruir, ele entra na sua casa, na sua família, no seu filho, entra no seu trabalho, entra na sua vida sentimental, entra na sua vida ministerial, ele entra em todas as áreas da sua vida querendo te parar. Mas o Senhor fala nesta noite, não deixa, porque eu sou aquele que te guarda. Guarda bem essa frase, entre eu e meu inimigo há um segredo, o anjo do Senhor que está nos guardando. Fica essa mensagem para o teu coração nesta noite. É uma mensagem curta, mas é objetiva, como diz o nosso evangelista Marcelo. Que você possa colocar essas palavras no seu coração. Que você possa deixar o Senhor te guardar, né? O próprio Jesus é representado por essas colunas. O próprio Jesus, porque a gente sabe que quando aparece uma palavra assim, o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está andando contigo. Algumas vezes ele está na sua frente, algumas vezes ele está atrás de você. Mas você pode ter certeza que ele não vai te abandonar. Às vezes a nossa cegueira é o que faz a gente ter medo. Mas se nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos, a hora que a gente olhar para os lados, a gente não vai ver só o meu irmão, a minha irmã sentada do lado meu. Eu vou ver que tem algo mais acontecendo. Eu vou ver que o Senhor ele está ali no meio de nós, guardando a nossa vida, para que o inimigo ele não possa tragar. E assim foi com aquele povo. Aquele povo atravessou o mar, aquele povo viveu os 40 anos a qual o Senhor tinha colocado para eles ali viver, e assim depois conseguiram entrar na terra prometida e viveu bem. Então que nós venhamos acreditar que o Senhor ele está nos levando no caminho da vitória, e nós vamos através dessa força alcançar a nossa vida eterna, porque é para isso que Deus te escolheu, é para isso que Deus te chamou, para que nós pudéssemos nos dias de hoje estarmos aqui ouvindo essa palavra e saber que Ele está conosco, na frente ou atrás de nós. Ele está sempre com nós. Amém? Foi essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, e que nós podemos nesta noite aplaudir ao Senhor por essa palavra gloriosa em agradecimento.